A palavra de Deus nos diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Como é que a gente santifica o corpo? Cuidando bem dele. O seu corpo é santuário de Deus. Cuide da sua alimentação, tenha hábitos saudáveis. E eu estou aqui com um excelente produto para ajudar você a melhorar a sua vida nesse sentido. É a cápsula da oliveira. Ajuda no seu emagrecimento, você quer perder peso? É um excelente produto que vai te ajudar. Ajuda a combater algumas doenças que atacam o coração, atacam o sistema circulatório, atacam os ossos, os rins. É a cápsula da oliveira. É um excelente produto, é imperdível. Você pode adquirir pelo telefone, pelo zap, você liga, a gente manda deixar na sua residência, sem nenhum custo. Basta você entrar em contato com a gente pelo 8776-3030. 8776-3030, você liga e você pode pedir um catálogo com mais informações. Eu indico, esse produto aqui é um produto que eu indico, nosso pessoal vai te atender da melhor forma possível. Pastor, eu estou com medo de ter problemas cardíacos, porque a minha família é toda cardíaca. Pastor, eu estou muito acima do peso e eu quero um produto que me auxilie nessa perda de peso, no emagrecimento. É um produto que vai te auxiliar e não só nesses pontos que eu falei. Existem muitos outros pontos que vale a pena você estudar, pesquisar no YouTube sobre a cápsula da oliveira e você vai ver os benefícios desse produto que você pode usar sem nenhuma contraindicação, tá bem? Entre em contato com a gente pelo 8776-3030 e você vai ver que essa dica é uma dica importante, você pode confiar. Onde eu for a tua bênção seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará, a minha entrada e a minha saída bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Levante as mãos, declare: prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa. Muito bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus para você que está aí na TV Metrópole, no canal 16, mais uma edição do Manhã de Bênção está entrando no ar para abençoar a sua vida. Eu sou Breno Almeida e é um prazer ter a sua companhia nessa programação abençoada, segunda-feira, início de semana. Eu quero desejar sobre a sua vida, sobre a sua família, uma semana abençoada, uma semana de bênçãos, uma semana de vitória. Nessa programação nós teremos testemunhos para edificar a sua fé, teremos respostas do quadro Sem Papas na Língua e o principal, daqui a pouquinho, a poderosa palavra de Deus com o pastor Márcio Prado. O Manhã de Bênção, você já sabe, é um oferecimento todo especial do Ministério Nova Vida, a igreja com visão de águia. Sua sede localizada na Avenida Cônego de Castro, 1920, na Vila Peri. Temos sede também em Maracanaú, na Avenida Padre José Holanda do Vale, 1555. Eu quero mandar um abraço todo especial para todos que estiveram ontem, domingo, na igreja, buscando ao Senhor pela manhã no devocional, à tarde em Maracanaú no grande culto do Mover de Deus e à noite novamente lá na Vila Peri no grande culto do Mover de Deus. Quero deixar o convite para você estar conosco no meio de semana. Quarta-feira tem campanha em Maracanaú com o tema Libertando a Minha Família do Cativeiro. Vem, traz a tua família, coloca a tua família debaixo de oração, porque eu tenho certeza que ela será alcançada pela graça, pela misericórdia, pelo favor de Deus. Nosso endereço em Maracanaú, Avenida Padre José Holanda do Vale, 1555, quarta-feira, pastor Márcio Prado ministra a poderosa palavra de Deus. Na quinta-feira, a nossa campanha é o mesmo tema, Libertando Minha Família do Cativeiro, só que na quinta-feira é na Cônego de Castro, 1920, na Vila Peri. Nós agora vamos ouvir um testemunho do poder de Deus, que Deus está fazendo nas campanhas, nos cultos aos domingos. Deus tem feito grandes coisas no Ministério Nova Vida, vai alcançar você, vai alcançar a tua família. Vem viver com a gente essa fé, vamos ouvir um testemunho, na sequência eu estarei de volta. Muito bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos nesse exato momento aqui no Ministério Nova Vida, no Devocional,
pastor Márcio Prado está pregando a palavra de Deus. Quero dar um bom dia a você da TV, do YouTube e da Rádio Vida Fortaleza Web. Eu estou aqui com a irmã Ana Paula e ela tem um testemunho maravilhoso. Ela é aqui da nossa igreja, congrega aqui conosco, do seu filho que foi liberto no nome do Senhor Jesus através da sua oração, da sua perseverança aqui na igreja, buscando em prol da vida dele. Ele foi liberto de muita coisa e ela vai contar um pouquinho desse testemunho aqui para vocês. Muito bom dia, paz do seu irmã Ana Paula. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. E eu vou tentar aqui resumir o máximo que eu puder sobre o meu testemunho, que, assim, muitas coisas o Senhor tem feito na minha vida aqui dentro do ministério, mas essa eu preciso falar. Eu tenho hoje o meu filho, né, o Paulo Henrique, e hoje ele está com 20 anos, e eu não sou de Fortaleza, mas moro aqui há 11 anos, e aos 14 anos, meu filho estava aqui comigo desde os 12, aos 14 ele resolveu aí voltar para Minas Gerais para morar com o pai dele. E eu deixei. Só que eu já sabia que ele queria ir pelo fato da liberdade que ele ia ter lá. E que comigo, né, as coisas tinha mais regras para ele. Mas, apesar de tudo, eu deixei. Quando ele estava com seus 14 para 15 anos, eu descobri que ele estava se envolvendo com drogas, né? Ele falava para mim que era só maconha, e eu perguntava para ele, né, o porquê daquilo, para que aquilo ali, que ele estava escolhendo aquilo ali para a vida dele, não foi o que eu ensinei. E ele falou para mim que ele estava fazendo porque ele gostava. E assim, nesse período eu ainda não estava na igreja. E eu comecei a vir a buscar, eu conheci o ministério através de uma amiga e comecei a buscar. Na verdade, nem foi igual disso, buscar por ele, né? Eu vim por um outro motivo e quando eu cheguei aqui, eu posso te dizer assim que hoje eu tenho assim uma vida antes de eu colocar os pés aqui e uma depois. Glória. E essa depois, não vou dizer assim que é só maravilha, são muitas lutas que eu enfrento, mas hoje com uma diferença muito grande, porque eu tenho certeza das mãos de Deus na minha vida. Aleluia. E que hoje eu passo por tudo, mas eu tenho certeza que o Senhor está comigo. Então, assim, com o meu filho, eu vou tentar resumir aqui o máximo. Com o meu filho, eu descobri, né, aos 15 que estava usando. Aos 16 anos, que eu ia ser próximo ao aniversário dele, eu fui em BH e eu queria trazer ele, porque eu já sabia que ele estava daquela forma. Queria trazer ele de volta para mim e ele não quis vir, né? E no passar do tempo, eu fui, aí quando eu fui, que eu conversei com ele, estive próxima dele, pedi, chorei, e assim, ele me deu um tempo, né, de paz, ficou algum tempinho sem usar nada, só que quando ele voltou, esse tempo eu já estava dentro da igreja, ele voltou pior, muito pior, já começou a sair com outras pessoas, e eu saía, voltava no outro dia. Nesse período, a esposa dele engravidou. E assim, e quando ela engravidou, eu imaginei que quando a neném nascesse, ele ia melhorar, né? Que tudo ia mudar, que ele ia viver. Muito pelo contrário, ele piorou. E assim, eu dentro da igreja, toda vez que eu buscava, ele só piorando. Ele piorou tanto que ele começou a usar outras coisas. E assim, o Paulo, para mim, ele chegou num período de um tempo que todo mundo falava para mim, deixa ele para lá, desiste dele, o Paulo não tem jeito, deixa ele. Todas as pessoas falavam isso para mim. E eu buscava do Senhor e eu falava, Deus, se eu deixar o meu filho, quem vai cuidar dele? Quem vai lutar por ele? Né? E assim, eu ouvindo a palavra, e o pastor sempre dizia, e tem uma palavra que me marcou muito, quando ele sempre dizia, não desista, ele tem jeito, não desista, tem jeito. E eu ficava assim, é por ele. E eu clamava tanto pelo meu filho, tanto, eu buscava tanto, e eu falava assim, Senhor, eu vou lutar por ele. E cada vez que isso acontecia, ele piorava. Ele chegou num ponto que ele começou a vender tudo. Quando ele chegou nesse período que ele estava vendendo tudo, eu falei assim, agora eu sei que ele está no fim do poço mesmo. Eu falei, mas, meu Deus, eu vou resgatar ele.
E eu, dentro da igreja, eu tinha que ser forte, porque eu tinha que mostrar para ele que eu estava forte, que eu ia lutar por ele e que ele ia vencer. E, assim, chegou num tempo que foi mais ou menos por volta do final do ano, outubro, novembro, mais ou menos, que quando o pastor faz o voto de final de ano, e eu sempre participei, só que dessa vez eu participei de forma diferente, né? Eu peguei numa certeza, e eu falei assim, pai, eu vou pegar, mas aqui tendo a certeza da minha vitória. Né? Peguei já tendo a certeza da libertação do meu filho, mesmo todos e tudo me dizendo ao contrário, porque para onde eu olhava, eu pensava, meu Deus, não tem saída, mas tem, eu vou lutar. E eu comecei a lutar, era campanha que eu fazia, e o voto, assim, para mim, eu lembro que no dia que eu peguei o voto, passando uma semana, mais ou menos, eu recebi, assim, notícias dele, que ele estava muito mal, que meu filho, ele saía de casa numa sexta-feira, ele só retornava no outro final de semana. E, assim, a gente não sabia para onde é que ele estava, e eu ficava louca aqui, perguntando e tudo. Quando eu peguei o voto, eu falei assim, pai, aqui eu vou descansar. Eu vou colocar esse problema na sua mão, mas tendo a certeza da minha vitória. Peguei o voto. No tempo que eu peguei, comecei a orar em cima disso, foi o tempo que meu filho piorou. Até tentar tirar a vida dele, ele tentou. E, assim, quando ele tentou tirar a vida dele, eu já tinha colocado ele definitivamente nas mãos do Senhor e falei que eu ia descansar. Quando ele tentou se matar, eu recebi, assim, eu não tenho aqui, porque eu apaguei as fotos de como ele estava. Meu filho estava irreconhecível, sabe? Até tentar se matar, ele jogar na frente de um carro, ele tentou. E nesse dia que ele fez isso, eu lembro que eu estava orando por ele na madrugada. E eu falava, Senhor, visita meu filho. Toca nele onde ele estiver. E foi exatamente neste dia que ele tentou se matar. E, assim, ele nesse dia que ele estava transtornado do uso de drogas, que ele tacou muito a cabeça dele, ele rachou a cabeça dele, assim, que ele ficou... a cara dele, assim, ficou uma coisa... Não gosto nem de lembrar. Mas eu fiquei firme, e quando ele me ligou, nesse dia que ele estava no hospital, eu liguei para ele, e a gente conversando, e ele falou, mãe, eu não tenho jeito, eu não presto, eu não valo nada, eu quero me matar. E eu falei, não, você não é isso, você vai ser um homem de Deus ainda, eu estou com você, eu vou lutar por você, e eu não vou desistir de você. E nem Deus desistiu de você. Aí eu fui, não mostrei fraqueza para ele, continuei buscando, lutando, orando, jejuando por ele. E eu sei que na semana que eu entreguei o voto, na semana de eu entregar o voto, no dia que eu vim para a igreja, ele me ligou e ele falou assim, mãe, você não sabe o que aconteceu, nem eu sei te explicar, mas eu tomei um nojo tão grande, mãe, um nojo, mãe, que eu não consigo nem ouvir. Mãe, como é que eu tive coragem de fazer aquilo? Como é que eu tive coragem de deixar minha filha sem nada, porque ele vendia tudo. Deixava a filha dele sem as coisas, e eu falava assim, meu filho, eu tenho certeza do mover de Deus na sua vida. E no dia que eu entreguei o voto, o pastor até perguntou, tem alguém na fila que já tem a vitória recebida? E eu recebi aquilo. Eu falei, se é eu, Deus, obrigada. Eu só agradeci. E hoje, assim, desde janeiro, foi quando eu entreguei o voto. O meu filho, graças a Deus, ele é outro. Hoje eu posso falar que o meu filho é outro. Aleluia. Né? Eu tive lá em março, eu pude ver, eu tive 15 dias com ele. E assim, eu vi como ele está transformado. E hoje ele está buscando de Deus. E ele só fala comigo, mãe, muito obrigado por você não ter desistido de mim. E eu falei, e Deus nunca desistiu da gente. E não vou desistir de você. E esse é o meu testemunho da libertação do meu filho. Amém. Ô, glória. Daí, povo de Deus, testemunho de uma mãe que não desistiu, que perseverou, como ela falou aqui no testemunho. Muitos disseram para ela, até de perto, de próximo a ela, disseram, não tem jeito, desiste, ele não tem mais jeito. Mas ela perseverou, ela continuou orando, buscando ao Senhor. Seu filho tentou tirar a vida por 2 vezes, uma em casa, tacando a cabeça na parede, de uma forma assim cruel, completamente
fora de si, não é? A pessoa tentar tirar a vida dessa maneira, tacando a cabeça na parede, e outra, ele saiu do hospital e tentou se jogar na frente de um carro, mas ela sempre orando por ele, buscando a Deus, e tá aí, tá liberto, desde janeiro, não usa mais nada, tá indo pra igreja, buscando ao Senhor. Esse é o nosso Deus. Mãezinha, você que está assistindo aí, se esse é o seu caso, se o seu filho tá nessa situação, esse testemunho é para edificar a sua fé. Se ela conseguiu, você também vai conseguir, e o seu filho também vai estar liberto para a glória de Deus. Forte abraço, e como eu sempre falo, vem viver com a gente essa fé. É isso aí, povo de Deus, tá aí mais um testemunho da unção de Deus, do poder de Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Rei Jesus. Deus está fazendo grandes coisas através da fé no Ministério Nova Vida. As pessoas vêm até a igreja com sede de ouvir uma palavra de vitória, uma palavra de mudança, uma palavra que vai gerar grande expectativa no coração. Palavra muitas das vezes confrontadora, mas o confronto muda, o confronto transforma e tem muitas vidas transformadas. Você será o próximo a ser alcançado pela graça e pelo favor de Deus. Olha, nós vamos agora ouvir uma resposta do quadro Sem Papas na Língua. Esse quadro que é uma bênção, a qual as pessoas mandam as suas perguntas e o pastor Márcio Prado responde à luz da palavra de Deus. Na sequência, nós vamos ouvir a poderosa palavra do Senhor com o pastor Márcio Prado. Eu quero pedir a você para se inscrever no canal do YouTube, Pastor Márcio Prado. Esse canal é uma bênção. Tem cultos ao vivo, live, tem pregação, tem também as respostas do quadro Sem Papas na Língua, e você vai poder acompanhar todas as vezes que o pastor Márcio Prado entrar no ar ao vivo. Vai lá, YouTube, Pastor Márcio Prado. Se inscreve, deixa o like, dá o joinha, compartilha, ativa o sininho. Vamos aumentar cada vez mais e mais o número de inscritos no canal do YouTube. Segue o Instagram da igreja para você estar por dentro de tudo que acontece no Ministério Nova Vida. @Ministério Nova Vida Sede é o Instagram da igreja. Agora nós vamos para o quadro Sem Papas na Língua e na sequência tem Palavra de Deus com o pastor Márcio Prado. A primeira pergunta que eu recebi, Brena, isso há muitos anos... Primeiro dia no programa de ar, naquela época a gente abria os telefones, né? E a pessoa conversava com a gente pelo telefone. E a primeira pergunta foi: Pastor Márcio Prado, uma crise financeira destrói um casamento? Abala um casamento? Claro que abala. E ali eu respondi: por quê? Abala porque afeta o relacionamento com os filhos. Abala porque afeta o relacionamento íntimo do casal, a vida conjugal do casal. Abala porque mexe com a questão do temperamento, do comportamento. O camarada vive nervoso, estressado 24 horas por dia. Ele vive estressado e ele oprime a esposa. Tem maridos que oprimem. Tem maridos que estão vivendo, quando eles estão vivendo pressionados, eles são pressionados e ele vai lá e desconta na esposa. Ele vai lá e desconta nos filhos. A mulher também vive no alto nível de estresse. Como é que a pessoa vai manter a sua espiritualidade vivendo num inferno desse? Então é claro que abala. É claro que abala. É lógico que eu tendo um profundo relacionamento com Deus e tendo vida espiritual, eu posso ter paz no meio da guerra. Eu estando nesse nível de espiritualidade, eu posso ter paz no meio da guerra. O apóstolo Paulo disse: eu sei padecer necessidade, eu sei viver na escassez e sei ter em abundância. Eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo não era casado, era solteiro, né? Então, todas as suas aflições e tribulações e perseguições diziam respeito ao seu ministério, ao seu chamado, ao seu trabalho ministerial na obra de Deus. Ele não tinha um filho passando fome para se preocupar, né? Ele não tinha uma esposa no ouvido dele reclamando da vida, né? Ele era sozinho, né? Então ele dizia: ó, eu aconselho os homens a ficarem como eu, solteiros, mas aquele que não pode se case. O apóstolo Paulo mesmo disse isso, né? Ele tinha uma certa disponibilidade, porque ele não, familiarmente, ele era viúvo. O apóstolo Paulo era viúvo, ele era viúvo. E familiarmente ele não tinha uma pessoa para se preocupar, né? Nem filhos, a Bíblia não relata filhos do apóstolo Paulo. Então, assim, é diferente. Mas você passar necessidade com filho, eu passar necessidade sozinho, Breno, eu passar fome sozinho,
Eu enfrentar a luta sozinho é uma coisa. Eu passar necessidade com o filho é outra coisa. Eu passar necessidade com a minha esposa, vendo ela sofrendo e sofrendo e reclamando e exigindo uma mudança com família é outra situação, né? É outra situação. Então, assim, afeta, abala a vida espiritual, porque nós não nos tornamos anjos ainda. A gente não virou anjo, nem vamos virar anjo. A gente não virou anjo, né? E, assim, a gente ainda vive hoje tendo que trabalhar, tendo que estudar, tendo que sustentar a família. A gente não vive só para o reino, só para a obra, né? A gente não vive enclausurado numa fazenda, num local, só plantando, colhendo e se preocupando só com as coisas espirituais. A gente vive inserido numa sociedade e a gente enfrenta luta e tribulação todos os dias. E é importante a gente ter paz no meio da guerra, é importante a gente se manter no alto nível de espiritualidade para ter paz, para ter paciência, para ter alegria, para ter graça, para ter entusiasmo, mesmo com problema, com aflição, com tribulação e perseguição, a gente conseguir estar firme e cheio de esperança e de alegria e aguentar a pancada e suportar a luta. É importante? É. Mas aí, quando essa situação de pressão, de estrangulamento, de escassez se tornar algo que não é uma fase que passa, mas é algo permanente, isso com certeza vai afetar a tua espiritualidade lá na frente. Você não vai, lá na frente você vai ter dias que você vai estar bem caidinho, porque isso vai te afetar. Por quê, pastor? Porque essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Esse não é o propósito de Deus para a sua vida, você viver nesse sofrimento constante, nesse enforcador que não alivia, o pé no pescoço que não alivia. Isso não é propósito de Deus para a sua vida. Você acredita que é, velho? Para a minha vida ou para a sua, propósito de Deus, você viver com o pé no pescoço ali 24 horas por dia, o pezão no teu pescoço ali te acolchando 24 horas por dia, isso é propósito de Deus para a sua vida? Não é. Propósito de Deus para a sua vida é você ter para dar e não precisar pedir emprestado a ninguém. Ter para dar e não precisar pedir emprestado a ninguém. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. É você ser cabeça e não ser cauda. É uma pessoa precisar e sua geladeira está cheia. Ô, me empresta aí ô, irmão, me arranja aí 1 quilo de arroz. Me arranja aí 1 quilo de feijão. Ô, irmão, me arranja aí uns 4 ovos para eu fritar para os meus filhos. Tá todo mundo passando fome lá em casa. Meu irmão, não vou te emprestar, não. Vou te dar. O que é que você está precisando? Vou juntar aqui uma feira para você e vou te dar. Você ter para dar e não você viver mendigando e viver uma situação de miséria. Essa não é. Garanto para você, essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Olha aí para quem está ao seu lado e diga assim: que bom que você está aqui hoje. Que bom ver você aqui hoje. Seja bem-vindo. Amém? Amém ou não amém? Evangelho segundo escreveu São Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 22, disse-lhe Jesus: todos vós esta noite me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Depois que eu tiver ressurgido, porém, irei adiante de vós para a Galiléia. Declarou Pedro: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Pedro, porém, insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira disseram todos. Foram a um lugar chamado do Getsêmani,
E Jesus disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, afastasse dele aquela hora. Dizia: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, mas não seja porém como eu quero, e sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Voltando pela terceira vez, lhes disse: dormis e descansais ainda? Basta, é chegada a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Aí vem o meu traidor. Aí vem o que me trai, né? Amém ou não amém? Sente-se, por favor. Sente-se, por favor. Olha para mim. Nós estamos diante de um fato histórico. Olha para cá. Nós estamos diante de um fato histórico. Você crê que esta palavra é a palavra de Deus? Que ela é a palavra da verdade? Você crê nisso? Que ela é a palavra da verdade? Nós estamos diante de uma narrativa histórica, que é um retrato fiel da natureza, da realidade da nossa natureza. Como assim um retrato fiel da realidade da nossa natureza? Eu vou explicar por quê. Enquanto o Senhor Jesus estava em ascensão, enquanto ele era cercado pelas multidões, enquanto o seu nome estava sendo propagado em Israel como um grande profeta que se levantou em Israel, todos os seus 12 discípulos estavam ali, perto dele. Era motivo de orgulho, era motivo, olha para cá, era motivo de envaidecimento, dizer: eu faço parte do grupo dele, eu sou um dos seus discípulos, eu estou há 3 anos e meio com ele, fazendo parte do ministério, conheço a intimidade da vida dele. Ora, eu sei quem é Jesus, porque eu ando com ele, durmo perto dele, acordo perto dele e faço parte do grupo íntimo, faço parte do grupo fechado dele. Todos estavam ali, passando por lutas, por dificuldades, por problemas, perseguições, mas quanto mais perseguido ele era, mais o ministério crescia em crescimento, crescia em poder, mais o ministério crescia em fama, em nome. Ora, olha para cá. Mas aí, por diversas vezes, Jesus nos avisou: olha, é necessário que o Filho do Homem morra. O Filho do Homem vai morrer na cruz. E aí os discípulos parece que não dão muita importância, como a gente aqui. Às vezes o pastor prega 1 hora e as pessoas não dão nem importância, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas nessa noite aí foi diferente. Nessa noite o Senhor Jesus, olha para cá, nessa noite o Senhor Jesus disse assim: hoje todos vocês vão me abandonar, todos vocês vão me dar as costas, todos vocês vão me deixar sozinho. Então Pedro, que é sanguíneo e é impulsivo, ele diz: eu não, Senhor,
eu jamais te abandonarei, jamais. E o Senhor disse: Pedro, eu conheço a sua natureza, eu conheço a sua personalidade, e antes que o galo cante 2 vezes, tu vai me negar 3. Então Pedro rebateu e disse: Senhor, se for preciso eu morrer contigo, eu morro contigo. Ora, e a Bíblia diz que os outros discípulos disseram o mesmo. Todos eles afirmaram: nós estamos aqui juntos, nós começamos juntos, nós sofremos juntos, nós fomos perseguidos juntos, e se tiver que morrer, vai morrer todo mundo junto, mas nós estamos juntos. Ora, alguns instantes depois, Jesus se afasta para orar. Ele já sabe o preço que ele tem que pagar, ele já sabe, conhece o sofrimento pelo qual ele vai ter que passar, ele tem a onisciência, ele sabe todas as coisas, ele tinha 2 naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Então, enquanto ele está ali orando, ele pede para os seus discípulos ficarem ali acordados, vigiando, orando com ele. Então ele vai orar e a sua alma está tomada de uma tristeza, de uma angústia de morte. A sua alma está cheia de expectativa de pavor. Ele está com aquele pressentimento, com aquela angústia, com aquela coisa ruim que muitas vezes se apodera da gente. Olha para cá. E ele volta e encontra seus discípulos orando. Parece que eles não estão entendendo, parece que eles não estão percebendo a seriedade. Olha para cá, a seriedade do momento. Jesus disse: como é que vocês podem dormir numa hora dessa? Não é hora de dormir, é hora de vigiar e orar. Me diga se isso não é um retrato da realidade da igreja hoje, que está fria, acomodada, dispersa, dormindo o sono da negligência, enquanto Deus está dizendo assim: não é hora de dormir, é hora de orar, é hora de jejuar, é hora de se preparar para a realidade, é hora de se preparar para a guerra. Olha para cá. Mas ele sai e vai orar, e por 3 vezes, olha para cá, por 3 vezes isso acontece. Ele ora e diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, ele é muito amargo, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E acontece um fenômeno, a Bíblia diz que ele transpira e o seu suor se transforma em gotas de sangue quando cai no chão. Tamanha angústia que se apoderou da sua alma. Olha para mim. Poucos instantes depois, chega Judas com os soldados do templo. Jesus é cercado, é preso. A noite é escura e para Jesus ser identificado, Judas diz para os homens lá os soldados do templo, os soldados do sinédrio, Judas diz assim: aquele a quem eu beijar no rosto é ele, pode pegar. E quando Judas chega, o beija no rosto, e Jesus o chama de amigo e diz: amigo, com um beijo tu trai o filho do homem? Então os soldados do templo chegam e, como se ele fosse um bandido, um criminoso. E naquela hora, Pedro, porque é impulsivo, ensaia uma reação, puxa a espada e corta a orelha do soldado do templo. E Jesus vai lá e diz: Pedro, não precisa disso. Coloca a orelha de volta no lugar, coloca ali, e diz assim: se eu quisesse agora, o meu pai mandaria uma legião de anjos, um exército de anjos, e acabaria com isso aqui tudo. Só que agora ele não é mais o Jesus famoso, popstar. Ele não é mais o Jesus aclamado. Ele não é mais o Jesus que estava pregando aquela palavra que deixava as pessoas impregnadas. Ele não é mais aquele Jesus que estava operando sinais e prodígios. Agora ele é um Jesus preso, humilhado, açoitado, desmoralizado. E agora todos os seus discípulos se escondem, não se sabe aonde eles estão, a não ser Pedro, que de longe fica ali escondido, acompanhando a noite inteira. O resto dos discípulos não se sabe aonde foi parar. Ora,
Pedro fica de longe. Chega no pátio da casa do sumo sacerdote, quando Jesus começa a ser açoitado, e abre aspas, olha para cá, abre aspas, o chicote tinha 5 lâminas, 5 faixas de couro, o chicote tinha 5 faixas de couro, e na ponta de cada faixa de couro tinha uma lâmina de aço, que quando o chicote entrava na carne, quando ele voltava trazendo pedaços, ele dilacerava a carne. Alguns morriam já nesse primeiro açoite, alguns morriam já nesse primeiro flagelo, muitos não suportavam nem sequer chegar até o momento da cruz, mas ali ele estava. A Bíblia diz: como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, e ele nem sequer abriu a sua boca. Mas Pedro está ali de longe, e quando chega no pátio da casa do sumo sacerdote, uma mulher olha e diz assim: ei, você era um deles. E ele diz: você está me confundindo? Eu nunca vi esse homem na minha frente, eu nunca estive com ele. E depois outra pessoa reconhece e ele nega, e pela última vez um homem diz: não negue, você fazia parte do grupo dele, você também é da Galileia. E ele diz: nunca estive com esse homem. O galo canta, e lá de onde Jesus está, caído no chão, no meio daquele banho de sangue, Jesus levanta a cabeça e olha dentro dos olhos de Pedro, como alguém que diz assim: eu não disse para você? Eu conheço a sua natureza. Agora, quando eu digo que essa narrativa é um retrato da realidade das nossas naturezas, é porque nós encontramos aqui 2 tipos de natureza. Uma delas que ainda não foi recriada, uma delas que ainda não foi restaurada, uma delas que ainda não foi cheia da presença do Espírito Santo. Essa natureza cheia de medos e de covardia, essa natureza que, esse medo e essa covardia, que muitas vezes está entranhado na nossa intimidade. Olha para cá, é muito fácil amar a Deus ou servir a Deus da boca para fora. É muito fácil fazer promessas que não se vai cumprir. Amém ou não amém? É fácil fazer promessas que não vai cumprir. É fácil você dizer para uma mulher, quando você está querendo pegar ela, que ela é a mulher da sua vida, e se for possível, sua morte vai te separar dela, e alguns anos depois, você a abandona, na primeira crise que ela tiver, ou quando ela estiver inválida, ou quando ela estiver doente, ou quando vier uma crise grande, você dá as costas e vai embora. É muito fácil ser covarde. É muito fácil abandonar os filhos e deixar os filhos passando fome bem longe, e querer construir a vida, deixando pessoas destruídas pelo meio do caminho, e nem sequer tem coragem de mandar alimento, ou dinheiro de um medicamento, e vive como se os filhos não existissem, porque agora você está na expectativa de uma nova vida. É muito fácil ser covarde, é muito fácil abandonar, é muito fácil dar as costas, é muito fácil viver com uma vida possuída por esse espírito de medo. Olha para cá, aqui todo mundo é crente, aqui vamos ficar de pé, balançar a mão, olhar para o telão, fazer caras e bocas, fazer aquele jeitinho, assim é bom servir a Deus. Mas quando a realidade, quando nós somos encurralados pelas guerras, pelas lutas, pelas dificuldades e pela realidade, a gente afrouxa. Onde é que está a nossa fé? Onde é que está a nossa fidelidade a Deus? Onde é que está a nossa coragem? Onde é que está a nossa ousadia? Quando a crise aperta, quando a coisa coxa, quando chega a hora do pega para capar, a maioria foge. A maioria dá as costas e vai embora, e acabou-se a fé. Alguém está me ouvindo aqui?
Irmão, eu acredito, eu não sou muito bom de números, de guardar datas. Eu acredito que eu tenha, consegue para mim a toalhinha? Eu acredito que eu tenho aí uns 27 anos de pastoreado. Quantos e quantos não chegaram para mim e disseram: "Oh, meu pastor, eu estou numa luta tão grande, meu pastor. Ore aí para Deus abrir uma porta de trabalho para mim. Ore aí, pastor, para Deus me abrir uma porta de oportunidade, pastor. Fiz um voto. Se Deus abrir uma porta de emprego para mim, eu vou ser fiel ao Senhor. Eu vou ser dizimista. Eu vou ser ofertante. Eu vou... pastor, a casa de Deus precisa de tanta coisa. Olha aí, tem tanta coisa. Eu queria tanto ajudar a casa de Deus. Se Deus abrir uma porta. Deus abre a porta. O abestado velho pastor vai e ora. Deus abre a porta. O caba some. Cadê? Pastor, cadê o fulano? Obreiro, cadê aquele irmão lá? Todo o culto estava atrás de mim aqui. Não, pastor. Eu até liguei para ele, ele disse que não está vindo porque está trabalhando, está sem tempo. Tá. Some. Nunca mais aparece. São promessas que nunca serão cumpridas. E a gente quer levar Deus na conversa. A gente quer levar Deus no somebody love, no jeitinho brasileiro. A gente quer levar Deus nesse emocionalismo barato. A gente é especialista em se fazer de vítima. E aquele vitimismozinho que só serve para enganar você mesmo. Senhor, o Senhor sabe na minha situação. A mulher tinha as coxas grossas. Meu Deus, eu não aguentei. O Senhor sabe na minha situação. Eu não tenho como fazer. Fé não é isso. Fé não é isso. A fé se revela na hora mais difícil. É na hora mais difícil que o nosso caráter e a nossa fé são provados diante de Deus. É na hora mais difícil que a gente revela quem a gente é de verdade. Na hora mais difícil, ou você fica, enfrenta, luta, persevera, ou você foge com o rabo entre as pernas. Quem é você? E aí eu vejo, olhando para os discípulos de Jesus, o retrato dessa natureza essa natureza impregnada de medo e de covardia. Você viu que eles estavam ali do lado de Jesus, na hora do bem bom? Eles estavam ao lado de Jesus na hora da explosão, do crescimento, da fama, das multidões. Eles estavam lá. Mas Jesus disse: hoje todos vocês vão dar as costas para mim. E todos eles, não só Pedro, disseram: se for preciso a gente morre junto. Mas quando a coisa apertou, todo mundo fugiu. E aquele que disse que morreria com ele, ficou de longe assistindo tudo. E me desculpe a expressão, se cagando de medo. E dizendo assim: que covarde eu sou. Amém ou não amém? Aí sabe o que eu olho? Eu vejo isso impregnado na vida de muita gente. Que, olha para cá, muita gente que não tem coragem para nada. Muita gente com a vida engessada, com a vida travada. Muita gente na igreja que não tem ousadia, que não tem sonhos, que não tem expectativas, que nem sequer acredita em você mesmo. Muita gente que, por um lado, eu tenho o Espírito Santo, eu sou evangélico, eu sou crente. E cadê a alegria do Espírito na sua vida? Cadê a ousadia do Espírito? Cadê a coragem? Cadê a determinação? Aonde é que foi parar? Como é que você fala coisas e na prática da sua vida nada daquilo que você fala existe? Sabe o que é isso? É a igreja do oba-oba. É a igreja do corticoide. Porque inchar não é crescer. Crescer é uma coisa, inchar é outra coisa completamente diferente.
Aí você vê essa natureza nos resultados da sua vida. Como é que está a sua vida? Há crescimento? Há crescimento? Será que o ímpio, as pessoas que te rodeiam, olhando para a sua vida, elas conseguem perceber a diferença do antes e do depois? Será que as pessoas olhando para a sua vida, elas conseguem olhar para você e dizer assim: glória a Deus, você é um milagre. Glória a Deus, você é um milagre. Será que as pessoas conseguem perceber isso? Aí eu olho para a natureza dos discípulos e eu olho para a natureza de Jesus. E eu vejo ali alguém que sabe, conhece o sofrimento pelo qual vai ter que passar. E ele diz: Pai, se for possível, alivia, afasta de mim esse cálice, mas que se não for possível, seja feita a tua vontade. Mas eu não vou fugir, eu não vou me esconder, eu vou até o fim. Você sabe por que eu e você estamos aqui nessa noite de domingo, primeiro domingo de julho? Porque Jesus não desistiu. Diz aí, se ele tivesse fugido, nem eu nem você estaríamos aqui hoje. Se ele fosse frouxo e tivesse se escondido, nem eu nem você estaríamos aqui hoje. Alguém está me ouvindo? Mas ele ficou lá. Sabia que aquela noite era uma noite de trevas. Sabia que a sua vida seria tomada por homens malignos. E sabia tudo aquilo que ele iria sofrer e todo o flagelo pelo qual ele teria que passar. Mas ele não saiu, ele ficou, ele enfrentou, ele sustentou, ele suportou, ele aguentou e não desistiu. E porque ele não desistiu, eu e você estamos aqui nessa noite. Ah, meu querido, olha para cá, olha para mim, olha para mim. Se você for na Arábia Saudita, numa cidade chamada Meca, lá existe uma peregrinação de muçulmanos todos os anos. O muçulmano, pelo menos uma vez na vida, ele tem que ir a Meca. Então Meca sempre está ali com 1 milhão de pessoas visitando o túmulo do profeta Maomé. É um lugar de peregrinação, porque os muçulmanos vão lá para conhecer o túmulo do profeta Maomé. Se você for lá no Tibete, que é um paizinho pequenininho ali colado na China, muitos vão ali todos os anos para visitar os restos mortais de Buda, porque Buda está lá no Tibete, lá tem um túmulo dele. Se você for na França, você vai encontrar lá na França o túmulo de Allan Kardec, o pai do espiritismo moderno. Mas se você for até Jerusalém, um dia nós vamos, Nova Vida, a igreja, vamos fazer uma comitiva para Jerusalém. Se a gente chegar lá no túmulo de Jesus, a gente vai encontrar o túmulo vazio, porque ele ressuscitou dos mortos ao 3º dia. E se você crê nisso, abra sua boca e glorifique o Senhor. E é por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. Olha para cá. Eu conheci um homem essa semana. Esse rapaz trabalhou 14 anos numa empresa, no escritório, no ar-condicionado. Eu estava indo ali para o Maranguape para pegar uma ração por bicho. Aí lá onde eu pego a ração estava fechado. Era 7 horas da manhã. E ele estava num terreno do lado ali vendendo tapioca, café com leite, um lanchezinho. Umas mesinhas, um carro parado, com as portas abertas, e um bebê dormindo dentro do carro. Aí eu cheguei e perguntei o que é que ele tinha para vender. Ele disse assim: eu tenho tapioca, tenho bolo. Eu perguntei: tem caldo? Não. Tem uma carnezinha moída para a gente colocar dentro do pão? Não. Tem ovozinho frito na hora? Não, mas já tem um pão com ovo que eu trouxe de casa. E ele estava ouvindo uma canção da Aline Barros. Aí eu sentei na mesa e perguntei: o senhor é evangélico? Aí ele disse: não, mas eu gosto de ouvir louvor. E às vezes eu penso, sabe, porque eu tenho tantos amigos evangélicos que eu vejo que eles cresceram, prosperaram, a vida deles foi tão transformada. Ele dizendo.
Eu achei interessante que eu só vejo gente falando mal dos crentes, né? Mas ele estava ouvindo louvor. Aí eu disse assim, e aí, tá dando aqui? Ele disse, rapaz, aí ele falou, trabalhei 14 anos numa empresa, no escritório. Aí estou fazendo isso aqui para não ficar parado. Eu trago a mulher, o menino está aí dentro do carro, para ganhar o pão de cada dia. Mas o rapaz me ofereceu esse trailer aqui. Tem um trailer lá. O aluguel é R$300. Mas aí eu estou com medo. Aí eu perguntei, você deve ter uma reserva. Ele disse, mas eu tenho medo de investir. Aí eu disse, enquanto você tiver medo, você não vai a lugar nenhum. Porque o medo trava a sua vida. O medo trava. Então o problema dele é o medo. O medo. Porque aonde o medo prevalece, não existe ousadia. Não existe coragem, não existe fé. Não existe expectativa. Ele disse, eu tenho medo. Eu digo, amigo, se você trabalhar e não puder pagar um aluguel de R$300, você não está fazendo nada aqui. Mas se você alugar esse ponto por R$300, você frita o ovo na hora, você assa a carne na hora, você faz a tapioca na hora, você aumenta seu leque. Se uma pessoa chega aqui e você não tem isso, não tem aquilo, ela nunca mais vem aqui, ela vai no canto que ela já sabe que tem tudo. Mas se você tem tudo aqui, você vai atrair uma clientela, você pode crescer aqui, Deus pode te abençoar. Você tem que acreditar no seu potencial, acreditar nos seus sonhos, acreditar nos projetos de Deus para a sua vida. E eu vejo, gente, eu liberei uma palavra para ele. Ele perguntou, o senhor é evangélico? Sou. Há quantos anos? Eu digo, há 27, 28, acho que 30. Não me lembro bem. Qual é a igreja? Eu digo, é a Nova Vida. E o senhor está lá há quanto tempo? Aí sim, eu disse, 27 anos que eu estou lá na Nova Vida. Aí disse, eu sou. Mas o senhor é pastor? Eu digo, sou. O senhor é pastor de lá? Eu digo, sou. E aí liberei uma palavra. Eu vejo muita gente aqui que perdeu a sua fé. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque você não consegue mais confiar em Deus. Tem muita gente aqui que não consegue mais confiar em Deus. Sabe aquela história de José e Maria? Que José pensava que o menino estava com Maria, Maria pensava que o menino estava com José. E cadê o menino? Não, está contigo. Não, tá. Tiveram que voltar o caminho inteiro para procurar o menino. É como muita gente que está aqui hoje. Tem que voltar para poder achar a fé que você perdeu no decorrer da sua trajetória. Olha para cá. Você já passou pela sensação de que uma voz diz assim: separa uma oferta de fé? Não é o pastor falando, não, é uma coisa dentro de você. Aí você pensa assim, peraí. Aí você abre a carteira, aí tem ali uma nota de 100, uma de 50, 20, 10. Aí uma vozinha fala aqui dentro de você: oferta 100. Aí outra voz fala aqui: tu vai cair nessa, é besta. Deixa de ser trouxa. Se tu ofertar isso aí, vai fazer falta e o pastor não vai deixar lá na tua casa não. Como é que vai pagar as tuas contas amanhã? Deixa de ser bobo, deixa de ser trouxa, ninguém faz isso não. Aí a outra voz fala assim: confia em mim. Eu quero fazer um milagre, eu quero mover o sobrenatural. Mas a outra voz diz assim: isso aí é queixo, isso aí é conversa, não acredita nisso não. E você fica ouvindo as duas vozes. A qual delas você atende? A voz do medo ou a voz da fé? Em qual delas você acredita? Nas promessas de Deus? Ou no inimigo soprando nos teus ouvidos, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai chegar, que você está se iludindo, que você está perdendo seu tempo? Alguém está me ouvindo aqui? Ah, meu irmão, amar da boca para fora é fácil, mas quem ama cuida. Crer da boca para fora, essa fé emocional, essa fé teatral, ela é muito fácil. Eu quero ver quando a coisa aperta, quando o bicho pega. Quantos não estão abandonando a igreja, abandonando a sua fé? Há tribulação. Quem é que não tem? Há problema. Quem é que não tem? Posso dizer uma coisa para você? Eu não gosto de falar isso não. Fala ou não fala? Não gosto de falar não. Fala ou não fala? Ah, o pessoal não quer saber, então deixa, né? Eu vim para cá hoje
O meu joelho parece que tem água dentro. Dói a planta do pé, dói o joelho, o cotovelo parece estar cheio d'água. Quando eu piso dói, quando eu ando dói, quando eu me deito dói, dói tudo. Como é o nome disso? Você sabe o que é isso, né? Mas eu estou aqui. Amém? Eu estou aqui. Você está me ouvindo? Eu estou aqui. Essa natureza do medo, cheia de maldade, medo, maldade, desconfiança, covardia, é algo que só é vencido quando a gente é cheio da unção que estava sobre a vida de Jesus. Amém? Teve crise, enfrentou dificuldade, luta, mas há uma diferença, ele não desistiu. Amém ou não amém? Então diga para quem está perto de você: você não vai desistir. A luta é grande, a perseguição é grande, tem injustiça, tem ingratidão, tem covardia, mas você não vai desistir. Você vai enfrentar as tribulações e você não vai desistir. Você pode dizer isso para quem está perto de você: você não vai desistir. Diz isso para quem está perto de você: você não vai desistir. Diz aí para 2 ou 3 pessoas: você não vai desistir. Se você puder, sacode essa pessoa e diz para ela assim: você não vai desistir. Você não vai desistir. Você não vai desistir. Você vai enfrentar. Você não vai fugir. Você vai enfrentar e vai alcançar cada uma das promessas do Senhor para a sua vida. Fica de pé. Fica de pé. E diz aí para quem está perto de você: você precisa ser uma pessoa mais interessada. É isso aí, povo de Deus, depois dessa palavra maravilhosa, que mensagem tremenda com o nosso pastor Márcio Prado, homem de Deus, sempre com a palavra do coração de Deus para o seu coração. Diante dessa palavra maravilhosa, eu quero te fazer um convite. Todas as quartas-feiras, em Maracanaú, pastor Márcio Prado tem ministrado uma palavra para a família, uma palavra de transformação, uma palavra de fé. Então convido você, que é do Grande Maracanaú, a estar presente. Olha o tema da campanha: libertando a minha família do cativeiro. Muitas famílias estão sendo arrancadas, libertas do cativeiro. Você também vai alcançar, você que ora pelo seu marido, você marido que ora pela esposa, você que ora pelos filhos, você filho que ora pelos seus pais, você vai alcançar. Eu creio em nome do Senhor Jesus, toda a tua casa servirá ao Senhor Jesus. Quarta-feira em Maracanaú, Avenida Padre José Holanda do Vale, 1555. Na Vila Peri é quinta-feira. Cônego de Castro, 1920, é o nosso endereço na Vila Peri, também às 19h30. Convido você, convido toda a tua casa para ouvir uma palavra de Deus, tá bom? Eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Manhã de Bênção, mas amanhã, terça-feira, nós estaremos de volta para te abençoar com essa programação maravilhosa. E eu te peço, compartilha, divulga, manda o nosso canal 16.1 para mais alguém da sua família, algum amigo seu, para que essa pessoa também assista, seja alcançada e abençoada através dessa programação. Forte abraço para você, fiquem todos na paz e até amanhã. Onde eu for a tua bênção seguirá, onde eu colocar as minhas mãos prosperará a minha entrada e A palavra de Deus nos diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Como é que a gente santifica o corpo? Cuidando bem dele. O seu corpo é santuário de Deus. Cuide da sua alimentação, tenha hábitos saudáveis. E eu estou aqui com um excelente produto para ajudar você a melhorar a sua vida nesse sentido. É a cápsula da oliveira.
Ajuda no seu emagrecimento, você quer perder peso? É um excelente produto que vai te ajudar. Ajuda a combater algumas doenças que atacam o coração, atacam o sistema circulatório, atacam os ossos, os rins. É a cápsula da oliveira. É um excelente produto, é imperdível. Você pode adquirir pelo telefone, pelo zap, você liga, a gente manda deixar na sua residência, sem nenhum custo. Basta você entrar em contato com a gente pelo 8776-3030. 8776-3030, você liga e você pode pedir um catálogo com mais informações. Eu indico, esse produto aqui é um produto que eu indico, nosso pessoal vai te atender da melhor forma possível. Pastor, eu estou com medo de ter problemas cardíacos, porque a minha família é toda cardíaca. Pastor, eu estou muito acima do peso e eu quero um produto que me auxilie nessa perda de peso, no emagrecimento. É um produto que vai te auxiliar e não só nesses pontos que eu falei. Existem muitos outros pontos que vale a pena você estudar, pesquisar no YouTube sobre a cápsula da oliveira e você vai ver os benefícios desse produto que você pode usar sem nenhuma contraindicação, tá bem? Entre em contato com a gente pelo 8776-3030 e você vai ver que essa dica é uma dica importante, você pode confiar.